Fala pessoal, Eloy por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, no estudo de hoje, eu quero trazer algo importante para falar, um tema que mexe com a nossa vida, mexe com a nossa mente, que é a aceleração. Todo mundo deseja viver um tempo de aceleração, um tempo onde a gente vai conseguir fazer mais com menos esforço, onde a gente vai correr e não vai se cansar, onde as coisas que há muito tempo estão travadas vão destravar e vão começar a acontecer. Isso aconteceu na vida de um homem de Deus, na vida de um profeta, que é o profeta Elias. Eu quero ler um versículo com vocês para a gente meditar e analisar o que aconteceu e por que Elias viveu essa aceleração. Eu estava lendo aqui, 1 Reis, capítulo 19, aliás, capítulo 18, e o versículo 45 e 46, que diz assim: Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Então aqui está falando sobre um episódio onde o profeta Elias ele correu e correu de forma sobrenatural. Ele teve uma aceleração que realmente foi um milagre. Deus capacitou ele de forma divina para ele poder correr e poder acelerar e chegar antes do rei. Por quê? O rei, ele tinha carruagem, tinha as melhores carruagens, tinha os equipamentos, ele ia chegar a determinado lugar, só que Deus precisava, para cumprir o propósito dele, que Elias chegasse primeiro. Então ele capacitou Elias, Elias era um profeta, e os profetas naquela época eram pessoas simples, eram pessoas que não tinham muitos recursos, então Elias andava a pé para todo lado. Então Deus capacitou ele com uma aceleração sobrenatural para ele poder correr e chegar à frente do rei Acabe. Então, por que Elias viveu isso? Anotei 3 pontos aqui. Primeiro ponto, por que Deus acelera as pessoas? Por que você quer viver uma aceleração? Qual vai ser o objetivo? Deus acelera, primeiro, Deus acelera quem anda em obediência. Elias era alguém que andava em obediência. Elias era alguém que temia Deus. Ele provou os profetas de Baal, ele confrontou o rei Acabe, os pecados do rei Acabe. Ele foi alguém que andou debaixo da palavra de Deus. Por isso que Deus trouxe a aceleração para ele no tempo certo. Por isso que Deus fez ele correr no tempo certo. Por isso que Deus usou ele de forma sobrenatural nesse episódio e em outros. Então, se a gente quer viver uma aceleração, se a gente quer viver um tempo de corrida, um tempo onde Deus vai nos esticar, onde Deus vai nos levar longe, nós precisamos viver em obediência. É muito difícil viver em obediência, não é fácil, mas a gente precisa buscar. Ainda que a gente caia 7 vezes, 8 vezes, a gente vai se levantar. Mas a gente precisa buscar essa obediência, buscar esse temor a Deus, e assim a gente vai viver a aceleração. Segundo ponto, Deus dá força sobrenatural para cumprir seu propósito. Sabe, Deus capacitou Elias, não foi para ele chegar na frente de Acabe para dizer que ele era melhor, para dizer que ele chegou primeiro, foi para cumprir um propósito. Isso fazia parte do plano de Deus. Deus tinha um propósito. Humanamente era impossível um homem correr à frente da carruagem do rei, mas quando a mão do Senhor veio sobre Elias, ele recebeu uma capacidade que não era natural. Ou seja, Deus ele nos capacita, ele nos unge, nos dá unção sobrenatural para cumprir um propósito. Não é apenas para a gente gastar com os nossos próprios prazeres, para a gente tirar onda com quem está do lado, porque com quem está ficando para trás. Não é isso. É para cumprir um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E no final das contas, todo o propósito é glorificar o nome de Deus. Então Deus vai te acelerar, Deus vai te botar na frente, Deus vai fazer você chegar primeiro, Deus vai fazer você ver uma estação de corrida, de conquista, de aceleração. Mas lembre-se, é para cumprimento de um propósito, não é apenas para satisfazer os prazeres. Mas Deus é tão bom que ele também vai trazer coisas boas para você, ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas lembre-se sempre, o mais importante é o propósito de Deus. Terceiro ponto, Deus mostra que sua presença faz a diferença. Então, não adianta nada a gente tentar na força do nosso braço, não adianta nada. Elias podia, sei lá, procurar um carro melhor que o de Acabe, Elias podia tentar dar o jeito dele, tentar ir na força do braço, mas é a presença de Deus que faz a diferença. A corrida de Elias não foi para demonstrar habilidade física, mas para revelar que o poder de Deus estava sobre a vida do profeta. O destaque não era Elias, era a ação de Deus. Sabe, quando essa aceleração chegar, quando você viver esse tempo de conquista, quando você viver esse tempo de chegar à frente, sabe o que vai acontecer? O nome de Deus vai ser glorificado. Você vai falar, olha, isso foi Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer, só pode ter sido Deus. Como? Tão pouco, foi tão rápido em tão pouco tempo, como conseguiu chegar à frente, como conseguiu acelerar? Só pode ter sido uma ação de Deus. Então Deus mostra que a sua presença faz a diferença. A unção de Deus, a presença de Deus é que vai fazer a diferença na nossa vida, é que vai fazer a diferença na nossa corrida.
Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, mande para algum amigo, mande para alguém que está precisando ouvir essa palavra. Às vezes existe tempo que Deus faz a gente esperar sim, mas também existe o tempo que Deus acelera. E quando Deus acelera, ninguém pode parar. Você vai chegar na frente de todo o inimigo, que Acabe aqui representava a desobediência, e junto com Jezabel representava as forças do mal. Você vai chegar na frente do inimigo que está tentando te parar. Sabe, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades. Você vai chegar na frente de tudo aquilo que está tentando parar o seu propósito, porque Deus vai te dar essa aceleração no tempo certo e na hora certa. Um abraço e até o próximo vídeo.